aqui. Prestes a julgar Bolsonaro, o STF condena mais 63 golpistas do 8 de janeiro. 9 réus pegaram penas superiores a 14 anos de prisão, enquanto os outros cumprirão serviço comunitário e pagarão multas. Essa aqui é a anistia que eu já falei para vocês. Tem duas anistias no Brasil, na verdade, mais ou menos, duas anistias. Anistia que pode ser dada pelo presidente da República, e uma anistia que só quem pode dar é o titular da ação penal. É aquele titular privativo da ação penal, que é quem, André? É o Ministério Público, seja na esfera dos estados, seja na esfera federal, que no caso são os procuradores da República, no caso aqui o PGR, que é quando ele oferta um acordo de não persecução criminal, que é um tipo de anistia, onde a pessoa não vai responder por nada, desde que ela cumpra o acordo que é feito. E o Procurador-Geral da República já ofertou esse tipo de anistia previsto em lei. O Procurador-Geral da República já ofereceu mais de 1.000 acordos de não persecução criminal para mais de 1.000 pessoas que atentaram contra a democracia no dia 8 de janeiro. O Procurador-Geral da República, titular da ação penal, ofertou um tipo de anistia, que é a não persecução criminal. Muitos aceitaram. Faz um cursozinho para entender o que é democracia, usa tornozeleira, confessa, se arrepende, não vai ter nem ficha corrida, não vai ter antecedentes, não vai ter nada, não vai responder por nada. Isso para quem cometeu crimes não graves lá no dia 8 de janeiro. Dos mais de 1.000, mais ou menos 700 aceitaram o acordo e uma parte não aceitou. Por quê, André? Porque é ideológico, é golpista e continua sendo golpista. Aí o que ocorre, André? Aí vai responder conforme a lei. Vai ter antecedentes criminais, vai ter ficha corrida e tal coisa, e vai responder. Então essa é a anistia prevista em lei que pode ser consignada tão somente pelo Procurador-Geral da República e que muitos não aceitaram. Agora, tem um grupo que tem provas que eles agiram de forma violenta. Para esses não cabe anistia nem acordo de persecução criminal. Para esses, é cadeia, é xilindró, é pena que varia de 14 a 17 anos de cadeia. Mas a grande maioria já tivera um tipo de anistia que for exatamente o acordo de não persecução criminal. Isso aqui também é uma resposta do Supremo Tribunal Federal. Mais de 400 pessoas já foram condenadas pelo 8 de janeiro, dentre as quais tem um grupo que está pegando ali 17 anos de cadeia. Por quê, André? Porque aprontaram muito. E isso aqui é uma resposta também aos ataques dos golpistas contra o judiciário brasileiro e a democracia. Eu estou avaliando. Será que acordaram? Será que o PGR e o Supremo Tribunal Federal acordaram? E agora, de fato e de verdade, terão a reação necessária para barrar o inelegível, daqui a pouco, presidiário Bolsonaro e sua organização criminosa? Por que eu digo isso? Eu estou acompanhando, junto com vocês, toda a situação da investigação da Polícia Federal, bem como agora da denúncia do Procurador-Geral da República e dos movimentos do Supremo Tribunal Federal. E tenho que dizer que está muito rápido. Isso é um problema, André? Óbvio que não. Que quisera Deus que todo o judiciário fosse rápido desse jeito, porque é isso que apregou a lei. O que apregou a lei, Andréia? A observância dos prazos do Código de Processo Penal. E é isso que o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, está a fazer. Geralmente, não se observa os prazos dentro do campo do processo penal, a não ser a defesa. A defesa, lips iteris, tem que obedecer os prazos. Mas o Estado juiz, leia-se, o juiz e o Ministério Público, esses prazos são conhecidos como prazos impróprios. O que é isso, André? Prazos impróprios? É aquele que a sua observância não é obrigatória. Mas o que ocorre dentro de toda essa situação de investigação, de denúncia e das ações do Supremo agora? O Supremo está requerendo a observância dos prazos
inclusive pelo Estado juiz, leia-se por ele mesmo, o Supremo Tribunal Federal, bem como pelo próprio Procurador-Geral da República. Significa dizer o quê? No frigir dos ovos. Pelo amor de Deus, Andréia! Para! É porque eu tenho que te explicar. Eu tô aqui para te ensinar como é. No frigir dos ovos, o que significa isso, Andréia? Em março, se brincar, esse mês, Bolsonaro já começa a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Se observar os prazos, inclusive pelo Estado juiz, leia-se pelo PGR, pelo Supremo Tribunal Federal, os prazos do Código de Processo Penal, ainda esse mês de março, Bolsonaro já vai começar a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe, por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, por organização criminosa armada, bem como por dano ao patrimônio público tombado, qualificado, e dano ao patrimônio público também qualificado. Ainda esse mês, Bolsonaro estará sentado no banco dos réus. Lógico que não sozinho. Você já reparou que Bolsonaro nunca vai sozinho? Ele sempre tem uma organização criminosa e não sou eu que estou a dizer. A Polícia Federal disse, a PGR, Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, confirmou, e agora, com certeza, o Supremo Tribunal Federal vai julgar e vai condenar Bolsonaro. E observe o que eu sempre comento aqui com vocês. Dentro do campo do poder, leia-se, dos poderes, não existe coincidência. E ninguém dá ponto sem nó. Essa será a resposta do Estado juiz e do Estado que é aquele competente privativamente pela ação penal, que é o Ministério Público, no caso o PGR, a todos os ataques que estão sendo perpetrados contra o judiciário brasileiro. Notadamente agravado a partir do posicionamento e daquilo que o deputado federal Eduardo Bolsonaro está a fazer, ou melhor, a organizar ali junto aos Estados Unidos contra a soberania nacional. Terá respostas e as respostas serão rápidas. Essa é minha percepção. Tanto que o Supremo Tribunal Federal já foi provocado no caso de Eduardo Bolsonaro. Já foi provocado, notadamente pelo partido do PT, pelo deputado federal Lindenberg Farias, bem como pelo deputado federal Rogério Correia. Alexandre de Moraes, de plano, pegou isso imediatamente e já intimou o Procurador-Geral da República para se manifestar. E ele tem 5 dias. Olha o prazo do Código de Processo Penal, que vou repetir. Para o Estado juiz, os prazos do Código de Processo Penal são prazos impróprios. Não é obrigatório a sua observância. Mas eu acredito que até sexta-feira, que é quando vence o prazo de 5 dias para o PGR já vai dar uma resposta. E eu acho que Eduardo Bolsonaro não vai gostar muito da resposta. Não obstante, ele vai dar a opinião dele. Não é ele que determina, não é o PGR que determina. Ele dá a opinião dele enquanto titular da ação penal, enquanto Ministério Público, que vai para o Supremo Tribunal Federal. E quem vai decidir é Alexandre de Moraes. Se, por exemplo, faz a apreensão ou não do passaporte de Eduardo Bananinha. Eu dei a minha opinião aqui ontem e vou repetir, não mudei a minha opinião. Para mim, diante da gravidade do tico-tico-tico que eu mostrei ontem para vocês, que Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos, notadamente de um evento que ele participou nesse final de semana, em que ele falou situações gravíssimas contra o governo federal, contra Lula, contra o Supremo Tribunal Federal, contra Alexandre de Moraes. Para mim, Eduardo Bolsonaro tinha que ser decretada a prisão preventiva dele, assim que ele entrasse no território nacional, ele tinha que ser preso.
O passaporte dele tinha que ser bloqueado e o salário dele de deputado federal, quase 47 mil reais que ele recebe, tinha que ser bloqueado. Porque ele não está trabalhando como deputado federal do Brasil. Ele está conspirando contra a soberania nacional. Para mim, ele está atentando contra o judiciário brasileiro também, tentando ali obstacularizar o serviço da justiça e uma espécie de coação no curso do processo. Para mim, essas 3 medidas seriam necessárias. Como ele é deputado federal, tem imunidade parlamentar, acredito que o PGR não vai se manifestar nesse sentido. Vai começar numa escalada de ações cautelares. A primeira, a apreensão do passaporte. E assim sucessivamente recrudescendo os posicionamentos. Por que eu digo isso? Porque, meu querido, se o senador Marcos Duval não está preso, Eduardo também não será. Porque o senador Marcos Duval, bolsonarista, ele já avançou todos os limites possíveis e imagináveis de abuso do poder dele enquanto senador. Em ameaças. E ele produz prova contra ele mesmo. Porque ele grava tudo. Expõe tudo nas redes sociais. Ameaças, incitação ao crime, injúria, calúnia, difamação. Tudo que você pensar, ele faz. E está solto. Então, Eduardo Bolsonaro também vai continuar solto. Por incrível que pareça. Isso é porque nós estamos numa ditadura, segundo eles. Se tivéssemos numa ditadura, os dois já estariam no pau de arara. Como nós estamos numa democracia, tudo tem que seguir o trâmite legal constitucional previsto nas normas constitucionais e infraconstitucionais previstas na nossa lei, não é? Ai, estamos numa ditadura. Eu não sei se você viu a capa dessa live. Você viu a capa da live? O tanto que Bolsonaro tá bronzeado? Esse carnaval ele tava passeando de jet ski, sorridente, gastante de dinheiro, os Pix que ele recebeu, feliz da vida, sorridente, tirando foto com os carropichos, cupichos e carrapatos, e feliz da vida junto com Silas Malacaia, que estava gastando o dinheiro do dízimo, e ele gastando o dinheiro do Pix que ele recebeu, mais 17 milhões. Sorridente da vida, bronzeado que é uma maravilha. E tá numa ditadura. Que ditadura que é essa, gente? Ô, meu pai. Ô, povinho que mente, que não sente. Olha aqui. Processo contra Bolsonaro avança e ele pode virar réu ainda em março. Acredito que ele vai virar réu ainda esse mês. Por toda essa dinâmica que eu estou a perceber dentro da questão dos prazos. Se seguir os prazos do Código de Processo Penal, ele vai sentar no banco dos réus ainda esse mês de março. E essa, na minha percepção, já é uma resposta do Supremo e do Procurador-Geral da República, porque o Procurador-Geral da República pode enrolar. Eu não acabei de falar para vocês que os prazos do Código de Processo Penal para o Estado Juiz, Leias, e para o PGR são prazos impróprios? Então o PGR pode enrolar. Pode, André? Pode. Ele pode enrolar. Se ele tem 5 dias para se manifestar, ele pode enrolar 10, 15, 20 dias, 30 dias para se manifestar, já que é um prazo impróprio. Mas nem o PGR está enrolando. Pegou o código? Pega o código, pega o código. Isso, para mim, é já um movimento de resposta a todos os ataques que o Poder Judiciário está a sofrer, que a Polícia Federal está a sofrer e que agora o PGR também está sofrendo. Já estão chamando o PGR de comunista. E daqui a pouco, você conta, eu conto, o PGR vai ter que ter 5 seguranças, assim como Alexandre de Moraes tem. Por quê? Porque esse povo é perigoso. E o PGR que pediu a condenação de Bolsonaro por 5 crimes. Foi o PGR. Foi o PGR que denunciou Bolsonaro por 5 crimes, mais 33 pessoas, dentre as quais tem 6 generais, dentre as quais o total de 23 militares que estavam conspirando, inclusive, assassinar Alexandre de Moraes, Lula e Geraldo Alckmin. Então esse povo é perigosíssimo. E já é um alerta para o PGR. Pode arrumar uns 5 seguranças e de sua confiança. Por quê? Porque esse povo é perigoso. E dentro desse ambiente, ontem, né, teve um evento no Palácio do Planalto,
em que Lula teve ali o anúncio de novos 2 ministros, dentre os quais Gleisi Hoffmann, né, para ministra ali das Relações Institucionais, no lugar de Padilha. E Padilha foi para o lugar de Nízia Trindade, para o ministro, como ministro da Saúde. Vou te explicar tudo isso. Mas teve uma parte na fala da Gleisi Hoffmann que já foi uma fala, acredito, representando o Estado brasileiro, o governo brasileiro. Por quê? Porque agora ela é ministra das Relações Institucionais, né? Ela vai fazer o meio de campo do governo federal nas relações com o Poder Judiciário, com o Parlamento, com a Câmara de Deputados Federais e com o Senado Federal. E ela deu um recado. Para quem, Andréa? Para o Brasil. E acredito, especialmente para Alexandre de Moraes. Vamos ver o recado da Gleisi para Alexandre de Moraes e para o Brasil, na minha percepção, intuindo ali o governo federal com Alexandre de Moraes. Vamos ver juntos. A democracia venceu. Venceu nas urnas pela vontade popular e venceu a trama golpista que culminaria nos atentados de 8 de janeiro de 23. Venceu pela repulsa da sociedade àquela violência e pela firme reação das instituições, dos presidentes da República, da Câmara e do Senado e do Supremo Tribunal Federal. Quero aqui reconhecer o papel do ministro Alexandre de Moraes na defesa da democracia e agora da soberania nacional. Respeitamos e temos relações com todos, mas o Brasil é dos brasileiros e das brasileiras. Então, ela agradeceu Alexandre de Moraes pelo papel dele na defesa da democracia, leia-se, em relação à questão da tentativa de golpe, e ela falou, e agora em relação à soberania nacional. Ela está ali passando um recado para Alexandre de Moraes, para o Supremo Tribunal Federal, que o governo está junto e que não vai deixar ninguém para trás. Até porque quem tem a picha e a fama, não é, de deixar as pessoas para trás e tal coisa é quem? Bolsonaro, não é? Então foi um recado importante e que haverá e já está havendo a reação por parte do Supremo Tribunal Federal, respondendo de forma contundente aos ataques dos bolsonaristas contra o Brasil. Contra Eduardo, na Comissão das Relações Exteriores, PT desiste de qualquer coisa, diz líder. Eduardo Bolsonaro, nós sabemos, está nos Estados Unidos, conspirando contra a soberania nacional. Isso é crime, está previsto em lei específica, que tem pena de reclusão de 4 a 20 anos. Está lá conspirando. Ontem, na live de 8h30, eu mostrei a gravidade de toda essa situação, em que ele fala que o governo Lula, ele sugere e joga isso numa reunião em que tinha presentes senadores e deputados republicanos dos Estados Unidos e grande parte ali de conservadores republicanos. Ele fala que o Brasil apoia terrorista, que o Brasil recebe navios de terroristas, é isso que ele quis dizer. Iranianos, iraquianos, que pode ter relação, inclusive, com o tráfico de drogas, que o Brasil é um perigo e toda a situação, que o pai dele é um coitado lascado, que o Brasil está numa ditadura, toda aquela situação que eu mostrei para vocês. E eu mostrei também que, concomitantemente a essa reunião e a essa fala de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, em que ele atenta contra a soberania nacional, com mentiras, fake news, teorias de conspirações ridículas, Bolsonaro, aqui no território nacional, deu entrevista e disse que o Brasil está tendo relações com a China para a produção de bomba atômica. E que Bolsonaro já denunciou isso para Donald Trump. E eu expliquei para vocês que os Estados Unidos invadiu o Iraque em 2003 com a mentira de que o Iraque estava tentando produzir bomba atômica. Diante desse contexto, os Estados Unidos invadiu o Iraque. E era mentira. Aí alguns perguntaram, não, é só uma intervenção comercial que eles querem. Não,
Eles não querem intervenção comercial. O que eles estão fazendo e mentindo é uma intervenção militar no Brasil. É o que eles querem. E isso é gravíssimo, e eu mostrei isso ontem para vocês. Ainda bem que tem resistência, né? Inclusive lá nos Estados Unidos, lógico, aqui no Brasil. Mas o que eles estão fazendo tem que ter uma reprimenda estatal exemplar. Não só para Eduardo Bolsonaro. Bolsonaro já deveria estar preso. Porque o que ele está fazendo é atentado e obstrução à justiça. Porque ele hoje é denunciado, Bolsonaro. Você está entendendo, meu querido? E a justiça tem que dar as respostas satisfatórias. Eu sei que tem a escalada para chegar na última medida, que é a mais restritiva, que é a da liberdade, né, do direito de ir e vir, mas esse povo está demais. E tem que ter uma resposta satisfatória. E Eduardo Bolsonaro, segundo as informações, o governo já está preparando para a volta de Eduardo Bolsonaro. E Eduardo Bolsonaro disse que quer ser o presidente da Comissão da Câmara de Deputados Federais de Relações Exteriores. Ele conspira contra a soberania nacional, ataca o Brasil com mentiras e fake news, querendo uma intervenção dos Estados Unidos no Brasil, a partir de mentiras e fake news e teorias de conspirações gravíssimas, e ainda quer ser o presidente da Comissão de Relações Exteriores na Câmara de Deputados Federais. Aí o líder do PT, Lindenberg Farias, juntamente com os progressistas, estão articulando para não dar essa presidência, se ele voltar, para Eduardo Bolsonaro. E o que ocorre? Aí a gente vê a questão dos votos e da urna, não é? Eduardo Bolsonaro, ele faz parte da maior bancada de deputados federais, que é a bancada do PL, que foi eleita pelas urnas eletrônicas. Aí as urnas eletrônicas teve validade, entendeu? Aí não tem problema com código-fonte, não tem roubo nas urnas, não tem nada. Porque a maior bancada de deputados federais é do PL, que foram eleita pelas urnas eletrônicas. E como o PL tem a maior bancada dentro da Câmara de Deputados Federais, vai ser uma briga de gigantes. Barrar ele de ser presidente da Comissão de Relações Exteriores. E o PT já se posicionou. Ele abre mão de qualquer comissão. E tem duas comissões que são importantíssimas. Sempre explico para vocês, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que é importantíssima e que já tem dono. Já, André, já tem dono. Quem é o presidente é eu esqueci o nome dele, gente. É do PSD. Gente boa. Aquele branquinho, de cabelo branquinho, gente, do PSD. Ele é bom, ele não é ruim, não, do PSD. Já disse que quer a Comissão de Constituição e Justiça. E como tem uma bancada forte, também vai conseguir. A outra comissão que é importantíssima, que, não obstante, tenha que barrar aqui, ó, Eduardo Bolsonaro na presidência da Comissão de Relações Exteriores, o governo tem que articular. Comissão de Constituição e Justiça, acho que é Jacques Wagner. Jacques Wagner. É isso. É Otton de Alencar. Ô, povo bom! O Otton de Alencar, gente. O Otton de Alencar, isso mesmo, obrigado. É o Otton de Alencar do PSD, que está na base do governo e ele é bom. Ele não é ruim, não. Presidente da CCJ, bem melhor do que Caroline de Toni. Porque a Caroline de Toni, o ano passado, na presidência da Comissão de Constituição e Justiça, foi uma vergonha, gente. Foi só retrocesso. Não fez nada com nada, a não ser as pauta-bomba, que era tudo inconstitucional. Vocês lembram disso que eu explicava para vocês. Tem a outra comissão importantíssima, que é a Comissão Mista do Orçamento, a sua presidência, que é a comissão que organiza toda a situação da lei orçamentária anual, da lei de diretrizes orçamentárias, do plano plurianual, que são leis fundamentais. E, por exemplo, esse ano, eu já expliquei para vocês, e é importante a gente ressaltar para a gente ter conhecimento. Esse ano, por exemplo, a lei orçamentária anual, que tem que ser aprovada para ser concretizada o ano que vem, que é ano de eleição, vai ser importantíssima. Tudo que Lula quiser fazer o ano que vem, que é ano de eleição, ele vai ter que aprovar na lei orçamentária anual esse ano, senão ele não pode fazer. E se ele fizer, Andréia, vai acontecer o que aconteceu com Bolsonaro.
Vai ser condenado por abuso, como Bolsonaro foi. Bolsonaro foi condenado por abuso do poder político e por abuso do poder econômico junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Por isso é inelegível. Porque ele fez coisas que ele não aprovou na lei orçamentária antes do ano de eleição, um ano antes. E ele acabou criando o auxílio taxista, auxílio caminhoneiro, ampliou o Auxílio Brasil, auxílio gás e toda aquela situação. Isso caracteriza o quê? Se não for aprovado na lei anterior, um ano antes, na lei orçamentária, caracteriza compra de votos. Entendeu? Então, por isso que é tão importante essa comissão mista do orçamento, que o governo federal não pode abrir mão de colocar um aliado. Não vou nem falar uma pessoa do PT, mas um aliado. Ah, não é o Otto de Alencar, não. O Otto de Alencar é da CCJ do Senado, isso mesmo. É outro. Mas, enfim, me ajuda qualquer coisa aí. Aí a outra comissão é a CCJ. E essa comissão aqui, ó. E vai ter que articular com quem, Andréia? Para conseguir barrar o bananinha aqui na Comissão de Relações Internacionais, Exteriores. Vai ter que articular com quem, Andréia? Quem tem a pauta na mão. Quem tem a pauta na mão, meu lindo e minha linda? Você sabe, você que é do canal, você sabe. Você é inteligentíssimo. Ninguém te passa o mel no bigode do gato, não, porque aqui nós aprende. O gadinho chorando na live aí, pelo amor de Deus, senta e aprende, que nós ensina. É Hugo Mota. Hugo Mota vai ter um papel preponderante nessa situação aqui. Aí, diante desse contexto, dá para entender algumas situações. Aí você fala assim, André, você acha que vai conseguir barrar? Vai. Vai conseguir barrar. E você sabe quem é que vai ajudar a barrar? Tá aqui, ó. Gleice. Gleice diz que chega para somar e promete diálogo com o Congresso e ajudar Haddad. Porque tem muita gente aí que, inclusive o mercado, a mídia corporativa, estão atacando muito Lula. Porque disseram que escolheu Gleice, que Gleice é radical. Que Gleice é uma esquerdista radical. E como que Lula coloca ela como ministra das Relações Institucionais para dialogar, para fazer aliança, para alinhavar ali Lula, que vai precisar, notadamente, de uma base forte para a reeleição de 2026. E essa base é construída desde agora. Aí eu peguei o código, porque eu também não estava entendendo muito, não vou mentir, não. Eu falei, gente, mas a Gleice? Meu pai! A Gleice, aí eu fui atrás. A Gleice tem uma ótima relação com quem tem a pauta, com quem tem os deputados federais na mão, porque tem a pauta na mão. Quem, Andréia? Hugo Mota. Diz que ela tem uma relação muito boa com Hugo Mota. E que por isso, dentre outras situações, é lógico que ela tem vários outros predicados, não é, gente? Que Lula escolheu ela. Então, ela vai ser uma das principais articuladoras para barrar Eduardo Bananinha na Comissão de Relações Exteriores. Isso é claro, se ele voltar. Se ele voltar dos Estados Unidos, porque tem essa situação também. E o governo já disse que é necessário a apreensão do passaporte e que só teria uma chance de o governo não brigar pela presidência da Comissão de Assuntos Internacionais, das Relações Exteriores. Só tem uma possibilidade para o governo não interferir e não tentar barrar Eduardo Bananinha na presidência dessa comissão. Qual, Andréia? Se o passaporte dele for apreendido. Se o passaporte dele for apreendido, não tem como ele ir lá nos Estados Unidos enfiar um monte de mentira, fake news e toda aquela pataguara que a gente vê no crédito, no débito e no Pixel, entendeu? Só nesse sentido. Mas eu vou repetir. Eduardo Bolsonaro, para mim, é o fim da picada. E ele tem que ser responsabilizado por esse atentado à soberania nacional.
Ele tem que ser responsabilizado. E o passaporte dele tem que ser apreendido imediatamente. PGR tem até segunda-feira para se manifestar. Mas essa situação é muito séria, viu, meu querido? Agora, o que me traz alento são as respostas rápidas do Supremo Tribunal Federal diante de todo esse contexto que eu estou a te explicar. Meu lindo e minha linda. Já curtiu a live, meu querido? Não? Que foi? Que foi? Brigou? Foi? Para! Curte a live. Para de picaretagem. Os picaretas estão lá do outro lado. Deu a paradinha? Paradinha. Pra quê, Andréa? Curtir a live, gente. Curte a live. Quando você curte a live, o YouTube indica para mais pessoas. Senão, ele não vai indicar para ninguém. Eu não gosto muito da gente, então. Não vai indicar para ninguém. Então, toca o dedo no like. Toca no like e bota sem anistia. Não preocupa não. Vem gente chorando aí, pode chorar, não tem problema não. Vai ficar chorando até quando? Como disse Bolsonaro, vai chorar até quando? Tem muita gente que fala, André, você não falou disso, você não falou daquilo, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não vou dar palanquete pra maluco dançar, não. Tem padre aí ficando famoso e quer palanquete, eu não vou dar palanquete pra esse povo, não. Bolsonaro fala patifaria, eu não vou dar holofote pra patifaria, não. Quando eu mostro aqui é porque tem algum sentido. Senão eu não vou dar holofote pra isso, não, porque é isso que eles querem. Tem gente falando absurdos aí, Bolsonaro, em relação à mulher, né? Que vocês já me falaram aqui. Um padre aí falando um monte de absurdo e eu não vou dar palanquete pra eles, gente. É isso que eles querem. Quando a gente dá palanquete pra eles, a gente deixa de falar o que é preciso, o que é necessário e o que é relevante. Entendeu? Pegou o código? Ótimo. Meu querido, muito obrigada pela sua presença, sapiência, resistência, pelo seu like, pela sua curtida, pelo seu compartilhamento, pelo seu comentário. Nós somos resistência, nós queremos justiça. E aqui é sem anistia, tá bom? Muito obrigada, beijo no seu coração. Até a próxima live. Se cuida. Tchau, tchau.